Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Para terminar a nossa sequência de aulas sobre a formação de imagens em espelhos planos, nós vamos aprender a calcular nesta aula o tamanho mínimo que o espelho deve ter para que uma pessoa possa se ver de corpo inteiro. Vamos calcular também a altura mínima que esse espelho deve estar em relação ao chão para que a pessoa continue vendo a sua imagem de corpo inteiro. Para isso, nós vamos utilizar um exemplo. Imagine um jogador de basquete, um rapaz de altura 2,16 metros, e que a altura do olho deste rapaz em relação ao solo é igual a 2 metros. Este jogador se encontra a 1 metro de distância de um espelho plano e vê na imagem que está sendo refletida tanto o topo da sua cabeça quanto a base dos seus pés, ou seja, ele também enxerga o chão. Qual o tamanho mínimo que esse espelho deve ter para que este homem de 2,16 metros consiga ver a sua imagem de corpo inteiro? E qual a altura mínima que esse espelho deve estar do chão? Como vocês aprenderam nas aulas anteriores, para que uma pessoa enxergue um objeto ou a imagem dela própria ou de um objeto, raios de luz que partem desses corpos devem chegar até o olho desse observador. No caso do espelho, esses raios de luz estão incidindo sobre o espelho e, após serem refletidos, eles seguem em direção ao olho do observador. Então, o primeiro passo é traçar os raios de luz que partem tanto da cabeça do observador quanto do chão, ou seja, da sola dos pés do observador e que são refletidos no espelho em direção ao olho dele. Aqui nós temos então um raio que partiu do topo da cabeça do jogador, incidiu sobre a extremidade do espelho e seguiu na direção do olho do observador, e um raio que partiu da sola do pé, incidiu também sobre a extremidade do espelho e seguiu em direção ao olho do observador. Vocês devem traçar esses raios a partir da imagem. Vocês traçam primeiro um raio que parta do topo da cabeça da imagem, passe pela extremidade do espelho e chegue até o olho do observador. E o segundo raio vocês vão traçar a partir dos pés da imagem. Este raio também passará pela extremidade do espelho, seguindo em direção ao olho do observador. Esses são prolongamentos dos raios refletidos. Então, comecem a traçar por ele e depois vocês traçam os raios incidentes, ok? E por que vocês podem fazer isso? Porque a imagem possui as mesmas características do objeto. Se a altura do jogador é igual a 2,16 metros, a altura da imagem também será de 2,16 metros. Se o observador, o jogador, está a 1 metro de distância do espelho, a imagem também foi formada a 1 metro de distância do espelho. Vamos chamar os pontos das extremidades do espelho de MN. Observem que há um ângulo formado entre os raios refletidos que chegam até o olho do observador e o triângulo com vértice no olho do observador, vou chamar esse vértice de O, e base igual à altura da imagem. Usando as razões de semelhança, nós podemos dizer que o segmento MN está para a altura do jogador, que é igual à altura da imagem, assim como a distância entre O e o segmento MN, que é 1 metro, está para a distância entre O e a imagem, que é igual a 2 metros. Sendo assim, MN é igual
a 2,16 vezes 1 sobre 2. Simplificando, mn será igual a 1,8 metros. Este é o tamanho mínimo que o espelho deve ter para que um homem de 2,16 metros possa ver a sua imagem totalmente refletida pelo espelho. Agora, nós vamos calcular a altura mínima que esse espelho deve estar do solo para que o jogador veja a sua imagem de corpo inteiro através do espelho. A distância entre o chão e o espelho, a parte inferior do espelho, eu vou chamar de segmento NO. Vamos relembrar que a altura do olho do jogador até o solo é igual a 2 metros. Observem agora esse novo triângulo que tem um ângulo formado entre o raio de luz que tangencia a parte inferior do espelho e o chão. Esse triângulo tem como base o segmento que é a altura do olho do jogador em relação ao chão. E o segmento NO é a base de um triângulo menor, também com um ângulo formado entre o chão e o prolongamento do raio de luz refletido que passa pela extremidade inferior do espelho. Nós vamos utilizar novamente as razões de semelhança para calcular o tamanho do segmento NO. NO está para 2 metros, assim como a distância entre NO e o vértice do triângulo, que é de 1 metro, está para a distância entre o observador e o vértice do triângulo maior, que é de 2 metros. Então, o segmento NO é igual a 2 vezes 1 dividido por 2. O segmento NO, portanto, mede 1 metro, ou seja, o espelho está a 1 metro de altura em relação ao chão. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos dar sequência ao estudo da formação das imagens agora para os espelhos esféricos.